oficial, os alunos da disciplina Legislação Empresarial Aplicada. Espero que todos estejam bem para essa noite. E eu gostaria de dar prosseguimento ao segundo bimestre, compartilhando com vocês os slides, né? Então, peço que me aguardem, eu estou buscando. Só mais um instante até carregar. Infelizmente não consegui. Mais um instante, por favor. Vamos ver se agora carrega. Eu tinha feito um teste, eu estava tudo em ordem. Por favor, peço a paciência de vocês por alguns instantes, tá bom?
Pessoal, vocês conseguem enxergar a tela agora? Boa noite, professor. Mano, não tá indo, não. Aqui apareceu. Agora apareceu. Apareceu, pessoal? Sim. Agora apareceu. Sim. Tá nítido para vocês? Tá. Sim. Yes. Eu vou fazer uma outra pergunta. Alguém não consegue enxergar, pessoal, por favor? Ah, legal. Eu tive que compartilhar de outra forma, assim eu não vou conseguir identificar quem vai entrando, então, se desaparecer é porque eu estou habilitando algum aluno para entrar na sala, mas não se preocupem que eu volto logo em seguida, tá bom? Então, dando prosseguimento ao segundo bimestre, nós vamos hoje falar sobre dois conteúdos. A seção 3.2, conhecendo o consumidor, seus direitos e deveres, e em seguida a seção 3.3, as relações de consumo e as práticas abusivas. Consequentemente, para esta semana, nós vamos ter aí dois conteúdos, consequentemente, duas atividades, tá? Que estarão aí em momentos distintos no portal de cada um de vocês. Tudo bem? Então, dando início ao processo de sessão 3.2, conhecendo o consumidor, só relembrando vocês que no primeiro bimestre nós tivemos aí uma aplicação dos principais conceitos de empresa, empresário, né, os agentes da relação comercial, a grande parte da legislação pertinente à atividade econômica, lembrando que razão social não é atividade econômica, aliás, não é empresa, e sim atividade econômica. Agora, no segundo bimestre, nós vamos olhar para um outro lado, que é o lado do consumo, né, os direitos do consumidor, nessa unidade número 3, tá? Tem alguém querendo entrar? Deixa eu só verificar quem é. Ah, não. Então, vamos lá, pessoal. Falando de consumidor, seus direitos e deveres, né? Então, nós temos na legislação empresarial o direito do consumidor, cuja lei é a 8.078, que foi publicada em 1990, dando origem a um conjunto de regramento jurídico que tem a finalidade de pacificar e equilibrar as relações que decorrem do consumo, sejam eles de bens materiais, né, ou de serviço, né, com a finalidade de sempre preservar o interesse dos agentes dessa relação chamada relação de consumo, né, dos sujeitos dessa relação. Então, em qualquer, né, tema que nós abordemos desde o início, né, tem sempre uma fundamentação jurídica, né, uma lei, um decreto, para fundamentar todos os argumentos relacionados ao direito empresarial e à legislação também, consequentemente, empresarial. Tá? Então, esse é o primeiro conceito sobre o direito do consumidor. Em segundo lugar, né, em qualquer área de atuação, nós temos sempre os atores ou chamado de sujeitos, né, que estão nessa relação. Então, o primeiro e mais importante é o consumidor. Então, prestem bastante atenção, né? Define-se como consumidor toda pessoa física ou jurídica, porque eu posso adquirir produtos ou serviços também por CNPJ e não apenas por CPF, que adquire produto ou utiliza serviço, e aí eu gostaria muito da atenção de vocês nessas duas palavras que estão grifadas.
né? Então, que adquire produto ou utiliza serviço como destinatário final para consumo próprio de sua família. Isso está previsto no artigo 2º. Só é considerado consumidor aquele que adquire para consumo próprio ou de sua família. E eu tomei a liberdade de colocar uma observação para justamente ratificar isso que eu estou falando e que está no artigo 2º da Lei 8.078. Neste sentido, está excluída a pessoa que adquire produto ou utiliza de serviço como insumo, como parte da utilização, como material, né, seja ele objetivo ou subjetivo, tangível ou intangível, para utilizar em seu ramo de atividade. E mesmo assim, eu trouxe 2 exemplos para vocês. Exemplo número 1, privilegiando muito mais as meninas do que os meninos, né? Uma cabeleireira, prestem bastante atenção, que adquire um secador de cabelos para utilizar em seu salão. Olha o grifo. Não é considerada consumidora, pois ela não é destinatária final, mas sim o cliente que está utilizando dessa prestação de serviço. Segundo exemplo, cabeleireira adquire outro secador de cabelos, porém, para seu uso pessoal ou da sua família. Nesse caso, ela é considerada, sim, consumidora. Gente, ficou alguma dúvida sobre consumidor sendo considerado como destinatário final e não utilizando o produto ou serviço como parte da sua atividade? Não, professor. Pessoal, por favor, se manifestem. Obrigado. Eu não consigo enxergar agora quem é que falou, porque a tela ela está para mim da mesma forma que está com vocês, mas obrigado pela participação. Os demais entenderam? Sim, professor, Sim. entendemos. Sim, entendi. Então, se é para utilização como parte da atividade econômica, do ramo de atividade, quem comprou, seja por CPF ou seja por CNPJ, não é considerado consumidor, consequentemente, não está amparada pela Lei 8.078, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui, admitir a Larissa, legal. Então, vamos em frente. Então, o primeiro sujeito do direito do consumidor chama-se consumidor. Segundo, é o consumidor por equiparação, tá? Ele não é o destinatário final, porém ele se equipara a consumidor. São todos aqueles que não participaram da relação de consumo, mas sofreram algum tipo de prejuízo, como se ele fosse ou ela fosse a consumidora. Então, aí está a fundamentação legal, os artigos, tá? Eu tomei a liberdade de também trazer 2 exemplos para ajudar no entendimento. Exemplo número 1. Uma empregada doméstica que, ao ligar o liquidificador da patroa, né? Então, o consumidor chama-se patroa, porque foi ela que adquiriu para seu uso próprio ou familiar. Só que essa empregada, quando ela vai ligar esse liquidificador, ela se machuca devido a um acidente com o aparelho. Tá? Então, esse é o exemplo 1. Então, essa empregada doméstica, mesmo não sendo a destinatária final, ela é equiparada a consumidor. Segundo, uma pessoa compra um vidro, um pote de maionese. Chega em casa, faz uma salada e serve para amigos. A maionese estava estragada e todos passam mal. Então, todos que passaram mal se equiparam a consumidor. Ficou alguma dúvida, gente? Não. Não. Eu só queria saber se esse tipo, essa didática ajuda vocês melhor, com exemplos. Com certeza.
Então, posso continuar no decorrer das aulas trazendo exemplos, vocês são favoráveis, correto? Sim, Sim, correto. muito. É melhor. Muito obrigado, gente. É uma forma que eu também, quando estava aí no lugar de vocês, aprendi melhor quando o professor me trazia exemplos. E é por isso que eu exijo, muitas vezes em sala de aula, quando existe uma abordagem, um diálogo, né? Então eu pergunto, peço para o aluno, olha, dá um exemplo. O exemplo, muitas vezes, ele soluciona qualquer dúvida. Obrigado pela participação, gente. E, como sujeito do direito do consumidor, né, o fornecedor. Então, quem é o fornecedor? É toda pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, enfim, que colocam produtos ou serviços no mercado de consumo com habitualidade, tá? Então, isso está no artigo 3º da Lei 8.078, tá? Então, vocês lembram que a empresa, o empresário, precisa desenvolver atividade profissional, porém com habitualidade para ser considerado uma empresa. Então, o fornecedor também tem que seguir esse mesmo princípio, né, da lei que fala sobre empresário, que é a habitualidade. Então, exemplo, se uma loja de eletroeletrônicos vende uma TV, ela é fornecedora, a loja é fornecedora, pois faz isso com habitualidade, ou seja, esta é sua atividade econômica. Então, é só para ratificar a informação, né? A habitualidade significa que aquela atividade econômica, né, é de venda de eletroeletrônicos, tá? Então, ela é considerada uma fornecedora ou um fornecedor. Vamos em frente. E para amparar os sujeitos do direito do consumidor, nós temos em seguida, né, eu tomei a liberdade de colocar aí uma imagem, que é o Código de Defesa do Consumidor, que vocês muito bem sabem, né, de que todos os estabelecimentos comerciais precisam, né, ter lá, como fonte de consulta para os consumidores, aquele livrinho chamado Código de Defesa do Consumidor. Então, a característica desse código é justamente proteger direitos. Muitas vezes nós, consumidores, nem sabemos, né, quais são os nossos direitos, tá? Muito se fala de direito, mas infelizmente pouco se conhece a respeito do direito desse consumo, né? Então, como todo regramento jurídico estabelece padrões de conduta coletiva, né, os prazos respectivos e as devidas penalidades caso, né, os sujeitos do direito do consumidor não atendam aquilo que de fato está previsto naquela legislação. E aí eu fiz um pequeno resumo que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Eu só gostaria que vocês colocassem o áudio de vocês no mudo e só quando eu solicitar, porque senão ele interfere, tá? Obrigado, gente. Então, havendo um fornecedor que forneça para um consumidor um produto ou serviço, né, haverá relação de consumo, tá? Então, esses são os agentes da relação de consumo: fornecedor, consumidor, produto ou prestação de serviço. Em havendo relação de consumo, aí sim, o amparo do Código de Defesa do Consumidor. Caso não haja esses sujeitos, né, essa relação de consumo ela é protegida diretamente pelo Código Civil, tá? Então, um pequeno resumo só para vocês fixarem o conteúdo, tá? Então, para que haja relação de consumo e amparo do Código de Defesa, né, o CDC, né, tem de haver fornecedor, consumidor, produto ou serviço. Caso contrário, né, somente por meio do Código Civil que nós vamos ter aí o amparo legal. Continuando. Produtos e serviços, né? Então, existe a tipologia, né? O que é o produto, o que é o serviço, né? Então, em tese, de forma bem simples,
Produto é tudo aquilo que você adquire e que você tem a posse dele. É palpável. Você consegue pegar, tá? E serviço, ele não é palpável, porque ela é uma prestação de serviço, né? Então, você não tem posse, né? Então, você não pega o serviço, tá? Então, nós temos aí duas categorias de produtos. Os produtos chamados duráveis, que não desaparecem com a utilização, né? No sentido bem objetivo da palavra, né? Quer dizer, óbvio que existe uma depreciação, existe aí dessa depreciação com o uso, né? Ele vai, em termos de durabilidade, né? Então ele vai perdendo um pouco, mas ele é considerado produto durável, tá? E os produtos não duráveis, que desaparecem, né, em função do uso, né? Então, um chocolate, um creme dental, um sabonete, sendo que o anterior ali, uma geladeira, um carro, ele tem uma durabilidade infinitamente maior do que os demais que estão abaixo. Serviços também duráveis e não duráveis. Então, o serviço durável é aquele que demora para desaparecer com o uso, né? Então, aí tem um exemplo: pintura de uma casa, conserto de um veículo, e os não duráveis, né? Que apresenta pouca durabilidade, né? Então, você tem aí dois exemplos: lavagem de veículo e corte de cabelo. Dentro da tipologia, ficou esclarecido para vocês, pessoal? Sim. 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 Legal. Vamos em frente. Não sei se vocês lembram, espero que lembrem, né? Desde o início, lá na unidade 1, nós falamos de princípios do direito, que é o alicerce, né, que fundamenta qualquer tipo de ato ou ação dos sujeitos relacionados a qualquer área, seja direito comercial e agora o direito do consumidor. Então, são direitos, assim, elementares que não podem ser, vamos dizer assim, suprimidos de acordo com os atos dos sujeitos do direito do consumidor. O primeiro princípio, né, chama-se vulnerabilidade, tá? E o que significa isso? Para o direito do consumidor, existe um reconhecimento de que a parte mais frágil da relação de consumo é o consumidor e não o fornecedor. Então, isso precisa ficar bem esclarecido para vocês. Artigo 4º da Lei 8.078 prevê de que numa relação de consumo, onde eu tenha fornecedor, consumidor, produto ou serviço, qual é a parte mais frágil, né? Em termos de senso comum, vamos dizer qual é a parte, entre aspas, mais fraca na relação de consumo. Então, prevê-se que a parte mais vulnerável seja o consumidor e não o fornecedor. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, né, de que os sujeitos do direito do consumidor, e aí eu estou incluindo consumidor e fornecedor, precisam apresentar boa-fé ou equilíbrio na relação de consumo, né? Então, eu coloquei entre parênteses para vocês poderem entender melhor. Então, seja fornecedor, seja consumidor, precisa seguir regras de lealdade, de honestidade e cooperação, sem que um queira prevalecer sobre o outro. Terceiro princípio, solidariedade que se comunica com boa-fé e equilíbrio. Todos os envolvidos na relação de consumo vão responder solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor, tá? Quarto princípio, educação e informação. O consumidor tem o dever de receber a informação adequada, eficiente e precisa sobre o produto ou serviço. Então, ele tem o dever de receber, mas muitas vezes o consumidor não se faz valer desse direito, né? Porque, na realidade,
ele precisa receber todas as informações de característica, composição, seja verbal ou seja por escrito no produto, né? Onde eu vá lá, antes de definir a compra, eu analise todas as informações relacionadas ao produto que eu esteja querendo adquirir, né? E o serviço muito mais verbal do que por escrito, apesar de que, muitas vezes, uma prestação de serviço, um orçamento de conserto de veículo, normalmente vem por escrito, e aí eu preciso autorizar para que isso seja de fato realizado, tá? E o outro princípio é a facilitação da defesa. Então, se eu, como consumidor, me sentir prejudicado em relação ao consumo, eu preciso ter um órgão de fácil acesso, rápido, célere, para poder me defender, caso esse prejuízo seja aparente ou não. Então, nós temos aí o PROCON, que acredito que todos vocês já conheçam ou já tenham ouvido falar, né? Então, é um organismo de âmbito municipal que tem como finalidade defender os direitos do consumidor. E vamos agora para o artigo 6º dessa Lei 8.078, que diz que, além do fato de eu saber os principais conceitos da relação de consumo, saber os princípios que me norteiam como consumidor, o que mais eu posso garantir para que eu, como consumidor, né, me proteja de potenciais prejuízos. Então, o direito do consumidor me dá a garantia de proteção contra prejuízos à minha saúde e à minha segurança pessoal ou familiar, caso o produto seja adquirido para consumo familiar. Acesso a informações quanto ao consumo correto, com a liberdade de escolha. Então, se eu tenho lá escrito que aquele produto tem determinado ingrediente, e eu sei que aquele ingrediente não me fará bem, por exemplo, eu posso ter a liberdade de escolher outro produto, né? E não ser obrigado a comprar aquele único produto. Prestação de informações ao consumidor de forma adequada. Então, o fornecedor ele tem esse dever de prestar as informações ao consumidor de forma adequada e clara quanto aos produtos, sua composição. Então, percebam, né? Nós estamos vendo aí uma sucessão de informações que se comunicam entre si à medida em que eu vá realmente me conscientizando dos meus direitos, né? E não se descola daquilo que é chamado informação, né? Então, tende a haver, como nós falamos lá atrás, lealdade, honestidade, cooperação, solidariedade entre os agentes da relação de consumo. Proteção, né? Então, eu preciso ter proteção contra publicidade enganosa e abusiva, né? Eu preciso ser consciente sobre isso e saber quais são meus direitos. A possibilidade de modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas. Deixa eu ver aqui a Kelly. Não. Ela estava aqui para entrar, mas saiu. Então, um problema de sinal aqui. Só um minutinho. Pessoal, tive um problema de sinal, desapareceu o slide. Peço que me digam se estão enxergando agora. Desapareceu, mas não desapareceu. Tá aparecendo, professor. Aqui não desapareceu, não. Não, né? Não. Tem alguém que desapareceu e não voltou? Legal. Então, voltando, né? Então, eu posso solicitar a mudança de qualquer cláusula
né? Estou comprando um produto, uma prestação de serviço. Isso precede um contrato, por exemplo. Então, é importante que se leia os contratos, viu, gente? Isso é importante. Vocês estão iniciando uma trajetória de graduação, precisam dar exemplo, né? Então, qualquer contrato que me venha às mãos, eu preciso me conscientizar de cada cláusula para saber se as prestações, sejam elas financeiras ou de contas, não importa, se elas estão proporcionais à promessa ou não. Saber se a cláusula está sendo onerosa além daquilo que eu sabia, né? Ou não. Tá? Então, existe essa possibilidade de modificação antes que se assine, né? Então, é importante que se diga isso. Prevenção e reparação de forma efetiva quanto aos danos patrimoniais. Tá? Então, o produto me trouxe problema patrimonial, aquilo que de fato eu consigo ter posse, é palpável, ou moral, individual ou coletiva. Né? Então, eu levei muito tempo, me desgastei para poder resolver o problema. Tá? Então, tudo isso, o Código de Defesa do Consumidor ou o Direito do Consumidor me garante essa situação. Acesso ao judiciário para busca quanto à reparação e danos. Nós falamos aí de PROCON, né, do Código de Defesa do Consumidor, então eu preciso ter fácil acesso aos órgãos que possam me defender caso haja algum dano, né, em potencial ou um dano causado efetivamente. E facilitação da minha defesa, né, quanto à inversão do ônus da prova. Então, se eu entro com um processo, se eu ajuizo um procedimento, o ônus da prova é do fornecedor, né? Além, obviamente, dos argumentos iniciais que buscam essa defesa. E existem duas observações, né? Ou seja, essa inversão de ônus por verossimilhança ou por hipossuficiência, né? Que eu tenho certeza que vocês devem ter feito uma pesquisa assim minuciosa para querer saber o que é um e o que é o outro. Tô certo ou tô errado, pessoal? Tá certo. Quem poderia me dizer o que é verossimilhança? Google tá abrindo ainda. Peraí que eu vou pesquisar. Eu estou ouvindo o balançar da asa de um pernilongo, tamanho silêncio. Mas vamos lá, como eu sou um professor, né, que busco pecar pelo excesso do que pela falta, está aí a definição dos dois, Vou tá? tirar uma foto. É isso aí. Nem precisa buscar no Google. Então vamos lá, verossimilhança. Então os meus argumentos, né, mesmo que não sejam objetivos, não sejam concretos, eles podem ser analisados por verossimilhança, ou seja, né, o meu argumento ele parece intuitivamente verdadeiro. Então, o agente que estiver analisando os meus argumentos e não tem uma prova, né, objetiva, ele pode, pelos meus argumentos, intuitivamente entender que é verdadeiro. Isto é, de que aquilo que é narrado pelo consumidor se assemelha à realidade. Então, não existe mentira, né? E por hipossuficiência. Então, eu quero fazer assim uma provocação a vocês, perguntando: hipossuficiência relaciona-se à vulnerabilidade do consumidor quando a relação de consumo, sendo ele a parte mais fraca. Lembram disso lá no primeiro princípio? Não. O primeiro princípio chamado vulnerabilidade. Senhora, se não, está aqui, ó. Voltei alguns slides. Lembraram agora? Agora sim. Agora lembrei, com certeza. Poxa vida, memória boa de vocês, viu? Porra.
Eu só tinha decorado a boa-fé, só. Ô, louco! E aqui, gente, nós temos o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, né? Que ele tem âmbito municipal, ou seja, cada município tem o seu órgão específico, que institui o equilíbrio das relações de consumo, visando a proteção e a defesa do consumidor. Entenderam, pessoal, essa primeira parte que eu disse aqui nesse slide, ó, conhecendo o consumidor, seus direitos e deveres. Quantos sujeitos nós temos na relação de consumo, pessoal? Ou melhor, quais são eles? Eu não entendi a pergunta. Eu vou fazer novamente. Quais são os sujeitos da relação de consumo? Eu vou dar uma dica, são 3. É a lealdade lá. Não, isso é um princípio. Consumidor, fornecedor, Consumidor por equiparação e fornecedor. fornecedor. Quem falou? Joyce? Isso. Joyce, então, meus parabéns, tá? Obrigada. Então, realmente são esses. O consumidor, que tem como característica ser o destinatário final. O segundo, consumidor por equiparação, que é aquele não necessariamente destinatário final, mas ele, indiretamente, ele sofre qualquer tipo de dano em relação ao produto. E o fornecedor, que é a pessoa que fornece ou o produto, né, ou a prestação de serviço. Parabéns, Joyce. Obrigada. Então, dando continuidade, como eu disse a vocês, que nós vamos tratar hoje de 2 conteúdos, estamos agora no conteúdo da seção 3.3, que vai falar sobre as relações de consumo e as práticas abusivas. Então, aí está o tema da sessão. E nós vamos falar de vícios e defeitos na legislação empresarial. É só levar em consideração de que nós não estamos falando de vícios, tá, de outra natureza, tá? Nós estamos falando de vícios ligados ao direito do consumidor. Então, eu fiz questão de pegar dois conceitos de 2 dicionários diferentes. Então, vocês, alunos e alunas que iniciaram a sua carreira acadêmica e que hoje não mais faz parte do grupo escolar, mas sim do grupo acadêmico, precisam entender que qualquer dúvida em relação a qualquer palavra, qualquer frase, né? Um dos melhores instrumentos que nós podemos utilizar para dirimir dúvidas ou diminuir as dúvidas chama-se dicionário. Então, muitas vezes, uma simples consulta no dicionário já nos tira toda uma nuvem negra que paira muitas vezes, né? Eu estou lendo uma oração, uma frase, um parágrafo, e muitas vezes uma única palavra é capaz de me prejudicar no entendimento da ideia principal daquele parágrafo. Então, o que eu faço? O que eu oriento vocês a fazerem, né? Busquem o dicionário, baixem isso no celular, não ocupa muito espaço, não é pouquinho, não é nem megabytes, é kbytes. E num determinado momento, ouvi falar, li em algum lugar, opa, ao invés de procurar no Google, vai lá no dicionário. Então, o vício é uma imperfeição grave de uma pessoa ou coisa. Nós vamos aqui relembrar que na legislação empresarial, nós vamos eliminar essa palavra pessoa, deixarmos apenas coisa.
E no outro dicionário, tornar física ou moralmente mal ou pior. Enfim, é só para vocês começarem a entender o que significa vício. Então, vício, de acordo com os artigos 18, 19 e 20, são características de qualidade ou quantidade que tornem os produtos ou serviços impróprios ou inadequados ao consumo, e também que lhes diminuam o valor. Então, eu tomei a liberdade de propor aí 3 exemplos. Primeiro, quando eu adquiri um liquidificador, chegou na minha casa e a hélice do liquidificador não gira. Então, para efeito dos artigos 18, 19 e 20, chama-se vício de qualidade, tá? Entenderam, pessoal? Antes que eu passe para o próximo. Sim. 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 Então, isso não é defeito, e sim vício, tá? Vamos separar as coisas, que vocês vão entender mais à frente. Segundo, comprei um vidro de mel e lá estava escrito 500 ml de mel. Aí, como eu não sou bobo nem nada, deixa eu conferir. Cheguei em casa, fui lá, peguei um dosador, um copo dosador, derrubei todo o mel lá no copo e constatei que só tinha 400 ml. Isso é defeito? Não, isso é um vício de quantidade. Terceiro, eu não, né? Vocês, mulheres, compraram um vestido, agora vem eu, ou um terno, só que eles estão manchados, né? Então, esse é um vício que diminui o valor do produto que eu adquiri. Entenderam, gente? Sim. Entendi. Sim. Yes. Sim. Hey, congratulations. Então, esses vícios, seja de quantidade, qualidade e diminuição de valor, eles são caracterizados por vícios aparentes, né, que são aqueles que aparecem quando você consome, e os vícios ocultos, que são aqueles que você vai constatar depois de um tempo após o consumo, tá? Então, vícios aparentes e vícios ocultos. Então, cabe o fornecedor, dentro do direito do consumidor, artigo 18, ou substituir o produto por outro da mesma marca e modelo, sem a presença dos vícios que foram constatados, sejam eles aparentes ou sejam eles ocultos. Solicitar a complementação, então, ou solicitar a complementação do peso ou medida, no caso do vidro do mel. Aceitar ou não pagar a diferença quando o fornecedor, por falta do mesmo produto, oferecer produto de qualidade e modelo superior. Então, observem, aceitar ou não. Número 4, restituição imediata da quantia paga atualizada monetariamente. Nós sabemos que existe aí uma complexidade de ações, né, do fornecedor para o consumidor, por isso que existem órgãos de proteção ao próprio consumidor. Só um instante que deve ter alguém querendo entrar na sala. A Larissa. Legal. E número 5, ficar com o produto e solicitar abatimento proporcional do preço pago, visto que o produto apresenta um vício. Tá? Então, essas 5 possibilidades estão previstas, né, no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Legal, gente. Agora, vamos falar de vício. Ficou claro para vocês isso? Que é vício? Quantidade, qualidade e diminuição de valor? Sim, professor. Antes que nós entremos no tema defeito, tudo bem? Tudo bem.
Legal. Então, da mesma forma que eu fiz lá com o vício, peguei lá os dois dicionários e busquei a definição literal do que é defeito, né? Então, no Michaelis, defeito é uma irregularidade no funcionamento correto de qualquer mecanismo, ou funcionamento irregular ou falho de qualquer mecanismo, falha. E essa palavra é bem antiga, né? Chamada enguiço, né? Ninguém mais fala que alguma coisa está enguiçada, né? Mas, enfim. Eu falo. Você fala? Quem é que fala? Fala o nome. também. Eu, Vinícius. Eu também falo. Que alguma coisa está enguiçada? Tá Eu enguiçado. trabalho direto. Tô enguiçado. Porque agora o pessoal fala bugou, né? Então, o enguiçado já não tem tanto mais utilização, né? Aí o professor tá melhor que nós, já fala bugado já. Tá vendo só? Ai, Deus. Mas vamos em frente. Então, defeitos, né, está lá previsto nos artigos 12, 13 e 14. Então, eu coloquei aliás, eu grifei para que vocês consigam fazer a distinção entre defeito e vício. Olha só. O defeito é o vício acrescido de um problema extra. Captar a mensagem? Segundo, o vício pertence ao próprio produto ou serviço. Jamais o vício vai atingir a pessoa do consumidor ou outros bens que ele tem. Então, o defeito, ele atinge a pessoa do consumidor. O defeito vai além do produto ou serviço para atingir o consumidor em seu patrimônio jurídico mais amplo, seja a sua moral, seja material, estético ou da imagem. Então, eu vou dar alguns segundos para vocês, vou tomar uma aguinha, para vocês ficarem tentando fazer a distinção de um e outro, tá? Só um instantinho, por favor. Então, pessoal, antes que eu comece com os exemplos, conseguiram identificar a diferença entre defeito e vício? Isso cai na prova, hein? Creio que sim. Então, olha, o primeiro, ele é bem esclarecedor. O defeito é o vício, acrescido de um problema extra. Qual é esse problema extra? Que está no segundo tópico, grifado. O vício, ele não atinge a pessoa, ele não machuca a pessoa, tá? Enfim, não se trata de vício, e sim de defeito. Mas vamos ver mais à frente. Por isso, somente se fala propriamente em acidente de consumo quando tem defeito e não vício. Eu gostaria que vocês lessem o que está em vermelho, com bastante cuidado. É mais adequado dizer mais atingido, porque quando há vício, o consumidor já é afetado de alguma maneira, ainda que apenas no aspecto patrimonial do preço, e não no aspecto moral ou material ou da própria pessoa, da integridade física do consumidor. Ficou melhor agora ou não? Ficou. Sim, professor. Então, quando vocês tiverem, meninas, né, um vestido e vocês perceberem lá uma mancha e tudo mais, não vão falar que o vestido está com defeito, viu? Tudo bem, Ele tá com meninas? vício. Aí quem tiver do lado vai falar, poxa vida, né? Um vestido que consome droga. É bem isso. Claro que isso é uma brincadeira, mas vocês, como estudantes de graduação, precisam
começar a se acostumar realmente a distinguir aquilo que se fala no meio comum, no senso comum, daquilo que de fato é um termo correto dentro da fundamentação jurídica e legal, tá? Vocês têm essa responsabilidade perante aqueles que não estão no lugar de vocês, né? Não são privilegiados como vocês que estão hoje, né, participando de um processo de crescimento, né, pela graduação profissional. Bora lá. Exemplo 1. Agora eu vou fazer um quiz com vocês, tá? Então, vou provocar vocês a respostas. Então, prestem bastante atenção, pessoal, nesse exemplo 1, tá? 2 consumidores vão à concessionária receber o seu veículo 0 km, seu automóvel. Ambos saem dirigindo seu veículo alegremente. Os consumidores, né, não sabem, mas o sistema de freios veio com problema nos 2 veículos, tá? Problema de fábrica. Perfeito. Tudo bem? Posso seguir adiante? Pode. Aquele que sai na frente passa a primeira esquina e segue viagem. No meio do quarteirão seguinte, pisa no breque e este não funciona. Ixi. Ixi, é isso aí. Vai então reduzindo as marchas e, com sorte, consegue parar o carro encostando numa guia. Tudo bem? Posso seguir? Pode. Sim, pode. Então, esse foi o primeiro, tá? O segundo, com menos sorte, ao chegar na primeira esquina, né, se depara com um semáforo no vermelho. Pisa no breque, mas este não funciona. O carro passa e se choca com outro veículo, causando danos em ambos os casos. Não. Um falou ixi, a outra moça agora falou nossa. Aí vem a pergunta. O primeiro caso, como o problema está só no freio do veículo, é vício ou defeito? Perfeito. No segundo, como foi, além do freio do veículo causando danos, não só em outras áreas do próprio veículo, como no veículo de terceiro, trata-se de vício ou defeito? Defeito. Defeito. Então, a resposta correta seria qual? Primeiro e segundo. Vício e defeito. Defeito. Perfeito. Defeito. O primeiro seria vício Isso. ou defeito? Quando pergunta assim, dá até vontade de voltar atrás. Então. Não, gente, precisa ter convicção, né? Porque aí vem a segunda pergunta. No primeiro caso, é vício ou defeito, por quê? Porque não teve acidente. É vício. Vamos tentar lembrar tecnicamente o que estava escrito no slide? Vício só é vício quando... Olha lá. Jamais atinge a pessoa de quem, pessoal? Consumidor. Consumidor. Então, o primeiro aqui, né, ele só constatou o problema no freio, porém ele teve tempo de poder encostar sem que houvesse nenhum tipo de problema com a sua pessoa. E somente com o freio do veículo. Entenderam ou não? Sim. 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 É um vício de quantidade ou qualidade? Qualidade. Qualidade. E que diminui o valor do veículo, concorda ou não? Sim. Fácil de entender assim, pessoal? Uhum. Você nos ajudando, sim. Mas o meu papel, além de instruir, é ajudar. Nunca foi complicar a vida de ninguém. É verdade. E o segundo, então, é o
Defeito. Defeito. Porque Isso, além que... Tudo. Porque lembrem, né, de que é defeito porque apresentou o vício do problema do freio com um problema extra. Qual foi o problema extra? Bateu em tudo. Isso. Né? Ele causou um dano material para o proprietário, Isso. correto? Correto. Esse aqui eu vou deixar vocês lerem sozinhos e me dizer o que que é, se é vício ou defeito. Se ele não comeu, é vício. Leiam o que está escrito, não tem C aqui. É vício. É vício. Vício. Eu quero uma resposta assim daquelas bem categórica. É vício, é defeito. É vício. É vício. É vício. Por quê? Porque não afetou ele. Porque não atingiu o Não atingiu o consumidor. Porque ele somente viu, correto? Isso, não Meu. consumir. Ah, tá. Então, eu não lembro quem é que falou C, né? Mas a gente precisa ficar bem atento naquilo que está escrito, tá, pessoal? Então, ele é vício, correto? Uhum. Sim. Esse aqui, Amei. eu tô calmíssimo. Defeito. Eu quero aquela resposta. Defeito. É defeito. porque mais atingiu o consumidor. Isso, Foi todo mundo pessoal. para no hospital. Infelizmente. Exatamente. É isso aí, pessoal. Sim. Parabéns. Parabéns. Se vocês não sabem quanto me deixam satisfeitos. A gente faz brincadeiras, mas a ideia é sempre que vocês consigam entender da forma mais simples possível, tá legal? Legal. Tá bom. Viu, velho? Então, quando eu for perguntar para vocês novamente, pessoal, qual que é a diferença, o que caracteriza vício, o que caracteriza defeito, tentem lembrar daquilo que está escrito na legislação, mas com as suas palavras, tudo bem? Tá bom. Atingir ou não o consumidor, ou lembrar que defeito é um vício com um problema extra, e qual é esse problema extra? Quando atinge a moral, material, enfim, do consumidor, tá legal? Combinado? Combinado. Show de bola. Então, portanto, fiz um resuminho aqui, pelo efeito e pelo resultado extrínseco, né, externo, causado pelo problema, que se poderá detectar defeito. Então, meninas, o vestido manchado é defeito agora ou é um vício? Vício. Show de bola, isso aí. Agora vamos falar de práticas abusivas do consumidor. Quando o consumidor se comporta em desconformidade, ou seja, ele se desvia do padrão de conduta do regramento jurídico, né? E com relação à boa conduta, então esse comportamento não vai de encontro àquilo que está previsto na legislação. Então, nós temos aí alguns tipos de prática abusiva. Colocar no mercado produto ou serviço com alto grau de nocividade ou periculosidade. Então, nocividade é aquilo que causa dano à saúde ou à segurança do consumidor, tá? Então, sempre em parênteses, nós temos aí, eu apresento para vocês sempre a fundamentação legal, caso vocês queiram pesquisar futuramente. Então, o fornecedor não pode comercializar produtos ou serviços impróprios, não empregar peças de reposição adequadas,
que significa dizer? Que todas as peças de reposição precisam estar adequadas ao uso, para não causar danos ao consumidor. Não dispor de peças de reposição, tá? Então, tem sempre de haver peças para repor, né, defeitos em outras peças. Veicular publicidade clandestina e abusiva. Então, fiquem à vontade depois, quiserem, tiverem muitas dúvidas, quiserem se aprofundar no item, né, procurar os artigos que vai ser muito mais esclarecedor. Outros pontos que o Código de Defesa do Consumidor não permite, né, ele veda. Prevalecer-se, então, o fornecedor não pode querer, né, se prevalecer da ignorância do consumidor. E só lembrando que ignorância significa não conhecimento sobre determinado assunto, e não está querendo diminuir aquele sujeito, aquele indivíduo, tá? Então, o fornecedor não pode querer se prevalecer da ignorância do consumidor para forçar seus produtos, tá? Não pode executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor. Isso está bem didático e bem esclarecedor, né? Então, só pode haver a realização de um serviço caso o consumidor autorize a partir de um prévio orçamento. Então, não se pode colocar no mercado qualquer produto em desacordo com as normas dos órgãos oficiais respectivos. Então, os produtos piratas, né, contrabandeados, que não têm selo dos órgãos oficiais, realmente não pode, é vedado pelo Código de Defesa. E não pode elevar os preços de produto ou serviço sem uma justa causa, né? Então, não se pode conceber que um produto tenha um preço tão elevado, sendo que não existe causa para isso, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele ampara esses tipos de atos. Publicidade enganosa, né? Está previsto no artigo 37. O que significa isso? Qualquer modalidade de informação ou comunicação publicitária que é inteira ou parcialmente falsa, capaz de levar o consumidor a erro. Então, nós vemos aí vários produtos, supermercado, com informações que muitas vezes não condiz com a realidade, né? Ou ela é inteira ou parcialmente falsa. Então, nós temos a publicidade enganosa por comissão, é aquela que falsifica ou distorce as informações contidas nos produtos ou serviços. E aqui tem um exemplo. Uma empresa fabricante de celulares anuncia seu produto como sendo a prova de água. E, quando o consumidor deixa o produto na umidade, o aparelho deixa de funcionar. Então, esse é um típico exemplo de publicidade enganosa, né? Falsifica ou distorce as informações contidas nos produtos. Ficou claro esse exemplo para vocês, pessoal? Sim. Sim. Segundo, publicidade enganosa por omissão. É aquela que omite informações essenciais no produto ou serviço que pode influenciar no comportamento do consumidor. Então, nós temos um exemplo aí. Um complemento alimentar que promete ajuda no emagrecimento, mas não informa sobre efeitos colaterais ou riscos para quem possui, por exemplo, diabetes. O consumidor compra sem sequer imaginar qualquer coisa sobre efeitos colaterais e vai parar no pronto-socorro. Então, se omitiu a informação dos efeitos colaterais. Tudo bem, pessoal? Ficou claro esse exemplo? Sim ou não? Sim. Sim. Esse Vinícius está com uma preguiça, hein, Vinícius?
Eu? Não sei. Bora lá. Tá. Publicidade enganosa inteiramente falsa. Brincadeira, viu, Vinícius? Não, mas tô mesmo. Publicidade enganosa, gente, inteiramente falsas, tá? Então, o que poderia ser? Depois da compra, o consumidor constata que a propaganda não era condizente com a realidade do produto comprado. Então, essa é uma publicidade enganosa inteiramente falsa. E, por fim, publicidade enganosa parcialmente falsa, tá? Então, um exemplo aqui. Quando a propaganda promete coisas que o produto não faz, ou seja, não condiz com algumas funcionalidades. E aí nós terminamos, pessoal. Queria um feedback de vocês a respeito da aula de hoje, como é que vocês perceberam didaticamente informações. Lembrando que vocês têm aí 2 atividades agora para me entregar até a semana que vem. Coisa muito simples, vocês já viram que as atividades elas estão contidas lá no livro didático. Tá? É só procurar lá, vocês vão encontrar as respostas, que é mais para fixar o conteúdo do que criar dificuldades para vocês, tá bom? Eu queria saber da Amanda. Amanda, o que você achou da aula hoje, Amanda? Ai, tá ótima a aula, adorei. Amanda, por favor, eu vou perguntar um a um, gente, aí fica mais fácil. Como é que foi com os exemplos? Como é que você viu a aula? Os exemplos ajudou muito. É bem melhor você fazer assim, porque dando exemplo a gente consegue entender melhor. Foi boa, então? Sim, foi ótimo. Amanda Vitória. Amanda Vitória. Caio Petronilho. Opa! Tudo bem, Caio? Tudo e contigo, professor? Graças a Deus, bem. Dá um feedback para mim sobre a aula, como é que o que você achou, se foi boa, se não foi, os exemplos. Foi boa, deu para entender bem. O exemplo fica 1000 vezes mais fácil. A gente consegue fixar melhor o conteúdo, né? Sim, você já viu uma situação diferente já. Então, eu tenho certeza que agora, quando alguém falar assim, ó, no direito empresarial, tal, vício e defeito, acho que deu para fixar bem, não deu? Deu. Só praticar, só. Legal, obrigado, Caio. Jéssica. Jéssica, quer falar alguma coisa? Jéssica deve estar com algum problema no áudio, né, Jéssica? Não estou conseguindo te ouvir. Mas não tem problema, Jéssica. Outras oportunidades a gente vai ter para poder conversar, tá bom? Depois dá uma olhadinha no seu áudio, volume, essas coisas, tá bom? Josiette. Josi, Oi, professor. tudo bem? Tudo? Dá um feedback para a gente sobre a aula, Josi. Ah, professor, sua aula é sempre ótima. Ainda bem que tem você aqui para animar a gente. É sério. É sério, Josi. Depois, com relação às aulas, assim, a sua é a melhor, pelo menos para mim. Eu gosto muito de sua aula. Falta tempo para estudar depois, para fixar mais, né? Mas dá para entender sim. Que legal, Josi. Obrigado por esse feedback, tá? Me deixa muito, muito contente. Obrigado a você. Kelly, quer falar alguma coisa, Kelly? Eu quero sim, professor. Pois não, Kelly. Eu gosto demais da sua aula, acho que os slides são bem assim resumidos. O senhor vai direto no foco e, como os meus colegas disseram, com o exemplo fica bem mais fácil. Eu fico muito triste quando a minha internet está ruim, porque eu moro aqui numa área desfavorecida, então a internet fica caindo, mas eu insisto, eu volto para a aula de novo. Faça sempre isso. Eu gosto sim. O senhor está de parabéns. Não Obrigada. Não desiste de mim, não, viu, Kelly? Não, jamais. Então tá bom, obrigado, Kelly. Imagina.
Larissa Lopes. Quer falar alguma coisa, Larissa? Sim, a sua aula é ótima e com os exemplos ficou bem mais fácil de entender tudo. Obrigado, Larissa. Imagina. Larissa Xavier. Larissa Xavier. Vamos lá para o Reginaldo. Estou gostando bastante da aula, professor. Com os exemplos dá para entender melhor e facilita bastante. Está sendo bem produtiva para você, Reginaldo? Sim, tá. Que bom, que bom. Obrigado mesmo. Sabrina. Eu, professor. É contigo agora, Sabrina. Foi ótima a aula, professor. E ótima ideia esses exemplos, porque tem palavras ainda que a gente fica meio perdido. Os exemplos deixam a gente se situar melhor para entender as informações que o senhor está passando. Tá? Obrigadinho. Se você me permite lembrar, dicionário, tá, Sabrina? Ajuda bastante. Pode deixar. O Google também, mas o dicionário ele vai direto na fonte, entendeu? Uhum. Obrigado pelo feedback, viu? Nada, professor. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite. Soraya. Presente. Presente e sorridente, né, Soraya? Opa, sempre. Diga para mim, o que você achou da aula? O que a Sim, gente pode melhorar? Está sendo bem produtivo. Os exemplos já estão ajudando bastante. Porque, às vezes, a gente lia alguma definição, aí, quando vinha nas perguntas, já vinha um monte de dúvida. Agora, por exemplo, é mais fácil. Gostei. Que bom, Soraya. Obrigado. Stephanie. Oi, prof. Tudo bem? Tudo. Diz para a gente o que você achou dos exemplos e tudo mais. Sua aula sempre é bem produtiva, né? É bem diferente das demais, né? Porque você pergunta se a gente entendeu ou se tem alguma dúvida para tirar. Então, é sempre bem produtiva. Melhores que outras professores querem saber só no final que a gente achou. Tirar algumas dúvidas. Até chegar no final para tirar a dúvida, a gente já esqueceu qualquer dúvida. Mas a sua sempre é bem produtiva. Obrigado, Stephanie. Obrigado mesmo. Vini, ou Vinícius, como é que tá, Vinícius? Vamos sair dessa preguiça, menino. Saí já. Diz para mim, o que você achou da aula, Vinícius, por favor. Eu gostei muito da aula, é muito explicativa. Eu gostei muito dos exemplos também. Dá para tirar muita dúvida. Você achou que os exemplos ajudam bastante, né? Com certeza, se todos fossem assim. Vou tentar sempre trazer os exemplos para ajudar vocês, tá certo? Opa. Larissa, queria falar alguma coisa, Larissa? Lopes. Eu não, desculpa. Tá. E Vitória, por favor. Professor, é muito bom, gostei bastante dos exemplos. Eles facilitam muito o entendimento e sempre sua aula é a melhor. Legal. Então, isso realmente me deixa bastante satisfeito de continuar com esses exemplos, porque eu acredito nisso, né? Então, por isso que eu peço para vocês uma opinião, porque isso para mim é muito importante, tá? E é sempre com o intuito de sempre, a cada aula, melhorar o entendimento de vocês, tá bom? Gente, da minha parte, uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo e um abraço para todos aí, tá bom? Boa noite. Abraço. Boa noite. Abraço. E não esqueçam de acessar o portal, fazer as atividades, por gentileza, tá bom? Não deixe para depois, não. E só mais um detalhe final. Mandem as atividades, por favor, no meu e-mail corporativo. Para mim, está se tornando mais fácil a avaliação, tá bom? Com identificação do nome e identificação da disciplina legislação empresarial, tá bom, gente? Obrigado, até semana que vem.
Até. Tchau. Tchau. Até. Obrigada, tchau, tchau. Boa noite a todos.